Vamos lá. Primeira coisa, muito importante aqui é da gente entender, né? Quando a gente vai trabalhar com frutas no nosso bolo. Aqui eu tô trabalhando com morango, né? Para ilustrar para vocês, mas vocês podem usar outras frutas, tá? Então a mesma técnica que eu vou fazer aqui no morango, vocês podem estar usando em outro tipo de fruta naturalmente, tá? Antes de qualquer coisa, eu preciso que você faça uma anotação aí no seu caderninho, tá? A mesma anotação que eu vou fazer aqui. Então vamos lá, isso aqui é muito importante. Isso aqui se chama matriz de decisão. Por que matriz de decisão? Porque é a partir daqui que eu vou escolher o método que eu vou usar da minha fruta para aplicar no meu bolo, tá? Então eu preciso dessa tabela que eu vou fazer agora, eu gostaria que você fizesse junto comigo. Aqui eu vou escrever geleia, aqui eu vou escrever preparado e aqui eu vou escrever in natura, tá? Agora eu vou fazer uma tabelinha assim. Quantos? Deixa eu ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá. Vamos lá. Vamos ver, não sei se vai dar para vocês enxergarem aqui, ó. Mas aqui eu vou escrever no primeiro quadradinho, sabor. No segundo quadradinho, eu vou escrever qualidade. E no terceiro, durabilidade. Tá? Então, quero ver todo mundo fazendo esse quadro aqui, ó. Escreve aí num rascunho, no caderno, onde você quiser, tá? Então, matriz de decisão, geleia, preparado in natura, tá? Eu preciso que você faça para você entender o que nós vamos fazer aqui. Bom, eu quero começar aqui falando para você sobre a fruta. Eu vou começar daqui de baixo. Vamos começar falando sobre a fruta in natura, tá? Aqui, ó. Tá só com o verdinho, né, do morango. Mas como que eu preparo uma fruta para colocar no meu bolo, ela estando in natura? Como que eu faço isso? Deixa eu trocar o recipiente aqui. Posso colocar fruta in natura no meu bolo? Posso colocar. Mas eu tenho que prestar bastante atenção, porque a fruta in natura no meu bolo, ela tem uma validade bem pequena. Ela tem uma validade mais ou menos aí de 24 horas. Olha só, bem pequena mesmo, né? Só que não é de qualquer jeito que eu vou colocar essa fruta não, tá? Eu vou picar essa frutinha, ela já está higienizada. Preparado é o mesmo que colhido? Não. Vou dar a explicação também da diferença deles, tá? Eu vou explicar para vocês o que é geleia, o que é compota, o que é preparado de fruta, o que é coulis, o que é... Nossa, fugiu o nome. Espera aí, já vou lembrar. Chutney. Então, assim, são várias nomenclaturas e várias preparações diferentes com a mesma fruta, tá? E eu preciso entender como é feita cada uma delas, em que momento eu vou usar cada uma delas e como é a validade de cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Eu quero colocar a fruta, né, o morango, num bolo. Deixa eu ver aqui um recheio que fica muito gostoso com morango, aquela mousse de leite ninho. Quem não ama, né? Um bolo recheado com uma mousse de leite ninho e morango picado.
Mas atenção, para que seu morango ele permaneça ali no bolo, né? Digamos que intacto, pelo menos nesse período aí dessas 24 horas ou um pouquinho mais, né? Sem comprometer seu bolo, eu preciso dar uma preparadinha nele. Não é assim, piquei e coloquei no bolo, tá tudo certo. Não. Eu vou colocar aqui numa peneira, ó, desse jeito aqui, tá? Enquanto eu tô fazendo o restante do bolo, eu coloco o morango aqui. Aqui, para uma caixinha de morango, que tem cerca de 300 gramas de morango, eu tô usando, no máximo, 50 gramas de açúcar, tá? No máximo isso. Esse açúcar é refinado ou é cristal? Esse é cristal, mas poderia ser o açúcar refinado. Ó. O que que eu faço aqui? Só espalhar. Vou tampar essa vasilha e vou colocar na geladeira por pelo menos 1 hora, tá? O que que vai acontecer? Esse açúcar, ele vai estimular, soltar aquela água, aquele caldo do meu morango, tá? E vai dar uma boa eliminada desse caldo. Esse caldo vai cair aqui. E aí, na hora de colocar no meu bolo, eu coloco esse morango primeiro, né, na massa do bolo, para depois colocar o outro recheio, que no caso aqui eu estou sugerindo uma mousse de leite ninho. E por que que eu coloco o morango primeiro? Porque ele ainda vai continuar sorando. Só que se ele estiver em contato com a massa do bolo, ele vai sorar e esse soro ele vai penetrar na massa do bolo, tá? Então ele vai ajudar a umedecer a massa do seu bolo. Mas atenção, a validade desse tipo de morango é muito curta. Você pode usar, é uma delícia, tá? É um dos mais gostosos, mas a validade é muito pequena. Então preste bem atenção nisso. Quando você vai comercializar esse tipo de bolo, você tem que deixar o teu cliente ciente dessa validade. Se passar de 24 horas esse bolo, ele não pode ser que ele não azede, mas ele vai mudar toda a estrutura dele porque esse morango solta muita água, né? E acaba comprometendo o outro recheio, a massa. Pode falar. O caldo que solta aí, né, que você vai pôr na geladeira, pode ser usado para molhar o bolo? Pode, se esse bolo for consumido rápido. Como eu estou usando morango in natura, esse bolo, claro que vai ser consumido rápido. Então, nesse caso, pode, tá? Mas é um risco que você corre de confiar no seu cliente. Porque se ele falar assim, ah não, ok, eu vou consumir esse bolo em 1 dia, e ele resolve guardar esse bolo por 3, 4 dias na geladeira, ele que tenha consciência do que ele está fazendo. Porque pode ser não. Com certeza, no 4º, 5º dia, sei lá, que esse bolo, né, vai estar com o seu cliente, ele vai estar azedo ou vira uma pasta, sabe? Fica tão mole o bolo que vira uma pasta, ou seja, perde total a qualidade do bolo, tá? Então, lembrando a live da manhã, a calda segura, vocês já sabem quais são, né? Então essa de morango não seria uma calda segura, seria uma calda para eu mesma consumir o bolo, né? E dentro dessas 24 horas, tá? Se a pessoa ferver esse líquido que solta, a durabilidade aumenta ou não? Pouquíssima coisa, não tanto quanto a calda neutra, né? Porque mesmo fervendo ainda contém fruta, tá? Então a presença da fruta tá aqui, automaticamente a validade cai também, tá? Bom, então assim eu colocaria pro meu bolo essa fruta in natura, tá? Agora eu vou fazer com vocês, eu vou falar para vocês sobre a geleia. Qual que é a diferença da geleia? Aqui eu vou demonstrar o preparado de fruta, tá? Que o mesmo método pode ser feito para uma compota, e aqui a geleia, que o mesmo método também eu posso transformar em coulis, tá? Já vou explicar a diferença para vocês. Quando eu vou fazer uma geleia, presta bem atenção. Eu vou picar esse morango o máximo que eu puder, ó, pequenininho, tá? Bem pequenininho. Ou então, eu vou bater esse morango num processador para virar um purê. Presta bem atenção nisso, que isso aqui é muito importante. Deixa eu só picar aqui um pouco, para vocês entenderem o que eu estou falando. Para geleia, é bem miudinho ou feito um purê. Qual que é a diferença da geleia? A quantidade de açúcar é muito alta, tá? Porque
esse morango ou qualquer outra fruta precisa ficar numa coloração meio translúcida, sabe? E como que eu vou conseguir isso? Eu vou colocar algum líquido aqui, né, que pode ser água, e mais açúcar. Só para vocês terem uma ideia, para fazer geleia com esse morango, eu tô com a mesma quantidade de morango aqui, 300 gramas de morango. E sabe quanto que vai de açúcar aqui? 250 gramas de açúcar. É açúcar até uma hora, ó. Olha o tanto de açúcar para fazer uma geleia. Quase o mesmo peso, né? É uma diferença enorme da fruta in natura, né? Falando em fruta in natura, o caldo já tá caindo ali, ó. A moça perguntou aqui, a respeito da anterior, Ah, se ela tiver que montar, ela vendeu um bolo desse com morango in natura. certo. Ela deve montar no mesmo dia ou um dia antes? No mesmo dia, por favor. Eu falo muito isso quando eu vou ensinar vocês sobre produtividade, né? E principalmente com essa fruta fresca, eu preciso montar esse bolo o mais rápido possível. Não pode. Se a validade dele é tão apertada, você imagina eu usando essa validade para mim. Entende? Então, principalmente esse tipo de bolo, eu preciso fazer ele o mais rápido possível, o mais fresquinho possível, para deixar o meu cliente usar essa validade para ele, tá bom? Eu não vou preparar a geleia aqui, eu só quero mostrar para vocês. Deixa eu até pegar uma colher aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês que esse morango para fazer a geleia, eu corto assim, ó. Bem pequenininho, tá? Ou eu corto assim bem pequenininho, ou eu vou colocar esse morango num processador ou no liquidificador para ele virar um purê, tá? Eu gosto de cortar pequenininho assim, porque conforme ele vai cozinhando, ele já vai virando esse purê. Então não vejo necessidade, tá? Agora, eu coloco isso aqui na panela com 250 gramas de açúcar, né? E se eu quiser, assim, 250 gramas de açúcar, a metade dessa quantia, então 125 gramas de água, coloco numa panela. E se eu quero essa geleia bem cremosinha, né, bem espessa, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um pedacinho de maçã lá dentro, porque maçã libera uma substância chamada pectina. Essa substância, ela vai dá aquele aspecto de geleia mesmo, sabe? Aquele aspecto gelatinoso na minha geleia. Então, se no lugar da pectina, da maçã, que tem a pectina, eu poderia usar a pectina industrial mesmo, né? Alimentícia, que vende assim, acho que da marca, tem da Mago, da Mix, tem várias marcas, tá? O limão pode ser colocado também? Sim, mas o limão entra com outra função. O limão é para acentuar a acidez aqui do meu morango, da minha fruta, para dar um equilíbrio, dar aquele azedinho, tá? Eu tô falando sobre um produto que vai engrossar a tua geleia. Geralmente, a gente usa ou a pectina ou a maçã que solta essa substância na minha geleia. Agora, você me pergunta, Fabi, já que a geleia vai essa quantidade de açúcar, seria legal colocar geleia no recheio do bolo? Vou te responder já já usando essa tabela aqui, tá bom? Agora, daqui a pouco eu faço esse aqui. Eu quero mostrar para vocês qual que é o meu preferido. E eu vou contar o porquê que é o meu preferido, tá? Bem rapidinho. Pode falar. Igual aquela moça que falou que era para montar no mesmo dia, né? Aham. Mas daí não influencia na estrutura do bolo por montar no mesmo dia o bolo? Se você usar o meu método de montagem com o tempo que eu ensino em aula, não compromete não, tá? Aí eu preciso te ensinar toda essa técnica de montagem e estruturação que entra aí nesse contexto de produtividade, tá bom? Mas é possível. Como a maçã é colocada naquele processo? Coloca metade da maçã e deixa ferver junto, ou você coloca só a casca da maçã, que é da casca que vai ser liberada essa pectina, tá bom? Deixa eu só falar aqui, olha só o tamanho que tá esse morango. Aqui eu vou fazer um preparado de fruta, que é o que eu costumo usar nos meus bolos, tá? Muitas pessoas chamam de compota. Por que eu não chamo de compota? Porque compota geralmente vai a fruta inteira. E nesse caso eu vou deixar pedaços graúdos, tá? Mas é assim que eu vou cortar, ó, pelo menos assim, ó, no meio e no meio, tipo em 4, ó. Em 4 pedaços, deixa eu mostrar para vocês. Olha como fica graúdo.
Ó como continua graúdo. E pode usar fruta congelada? Pode, só que fruta congelada solta muito mais água, tá? Então, anota isso aí, tá? A diferença do preparado para compota é que o preparado eu corto menor e a compota eu uso a fruta inteira, em pedaços bem grandes. Então, a maior diferença é essa, porque o método, o processo é o mesmo, tá? Agora, sabe o que é mais interessante do preparado de fruta? A quantidade de açúcar, que eu vou mostrar para vocês quanto vai de açúcar. Lembrando que o açúcar, ele é um conservante, tá? Da minha geleia, da minha compota, do meu preparado de frutas. Então, por isso que eles acabam tendo uma validade muito maior do que a fruta in natura. Fazer esse preparo com a fruta congelada. É o que eu acabei de falar. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que a fruta congelada solta muito mais água, tá? E aí, no caso da geleia, você não precisa adicionar água. Se você usar a fruta congelada, a água do congelamento é suficiente, tá? Para você fazer a geleia. Só que você vai ter que adicionar essa quantidade grande de açúcar, tá? Então, anota isso aí. Ah, uma coisa que me perguntam muito é o seguinte, quando eu vou montar um bolo, se eu coloco uma camada todinha de preparado de fruta e depois eu coloco outra camada de um brigadeiro, de um outro recheio. Não, gente, o preparado de fruta, a geleia ou a fruta in natura, ela entra junto com o recheio, tá? É sempre assim. Então eu passo a geleia, passo o preparado, jogo os morangos in natura e depois coloco o recheio por cima. Então não é uma camada só com as frutas, tá? Isso é importante frisar. Então, estou perguntando de novo, se no lugar da maçã pode colocar o limão, são funções diferentes. Totalmente diferente, não tem a ver substituir um pelo outro, não. A maçã só vai entrar ali para dar liga, para dar textura, tá? E tanto é que depois que você terminar de fazer a geleia, você retira a maçã, tá bom? Pronto, então, ó, cortei em pedaços bem graúdos, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, pedaços bem graúdos, tá? Aqui eu vou fazer o preparado de fruta, tá? Aí, olha só, o tanto de açúcar, deixa eu mostrar aqui para ficar bem claro para vocês, ó. O tanto de morango que eu tô usando nas 3 preparações é o mesmo. Olha a diferença do açúcar. Esse açúcar aqui é da geleia e esse açúcar aqui é do preparado de frutas. A geleia e o preparado pode congelar? Pode. Tá bom? Eu quero que vocês tirem print dessa imagem e anotem aí, façam as anotações de vocês, tá? Que esse potinho aqui é para geleia e esse potinho aqui é para o preparado de frutas. Olha a diferença. Que quantidade que põe da maçã lá para essa quantidade de 200? Não tem uma quantidade certa, coloca uns pedaços, meia maçã, não tem, tá? Fabi, geleia de frutas vermelhas também coloca essa quantidade de açúcar? Mesma coisa, gente. Mantenha a mesma quantidade de açúcar para outras frutas, tá? Abacaxi, frutas amarelas, frutas vermelhas, goiaba, qualquer fruta você mantém essa quantidade, desde que as frutas estejam cortadas assim, mais graudinhas, tá bom? E aí eu vou colocar o meu açúcar, vou ligar o fogo. Fábio, quanto você colocou de açúcar por preparado? 100 gramas de açúcar para 300 gramas de morango. Para geleia, 300 gramas de morango para 250 de açúcar. E para fruta in natura, 50 gramas de açúcar para 300 gramas de morango, tá? Olha a diferença do açúcar em cada preparação. Gente, aqui eu poderia colocar o limão, aqui eu poderia colocar a maçã para fazer a geleia. Esses são adicionais, tá? Porque o objetivo aqui é mostrar para você a diferença na quantidade de açúcar e na textura de cada produto. Bom, vamos para a nossa tabela que eu quero explicar para vocês. Vamos lá, quero fazer uma pergunta para você. Aqui a gente vai marcar
nesses quadradinhos, a opção que a gente vai escolher, por exemplo, a geleia. Diante de tudo que eu falei para você sobre a geleia, qual campo aqui que eu devo colocar um ok? Vamos fazer uma comparação aqui, geleia, preparado e fruta in natura. Eu quero que vocês me falem, porque eu estou ouvindo vocês, tá? Em termos de sabor, qual é o melhor? Geleia, preparado de fruta ou fruta in natura? Vamos lá, o que vocês acham? Se vocês acharem que os três são gostosos, saborosos, né? Tudo bem, eu acho que sabor é uma coisa que é um gosto que não se discute. Por exemplo, eu acho o preparado e a fruta in natura uma delícia, mas de repente uma geleia com recheio que não tem um doce, né? De repente fica gostoso também. Não que geleia seja ruim, porque vai uma quantidade muito grande de açúcar. Então, de sabor, eu acho que dá para colocar os três, né? O que vocês acham? Né? Dá para colocar os três. Vamos lá, de sabor... Só estou falando aqui, fruta, preparado, natura... Sabor, gente, aqui não tem nada ruim de sabor, tá? Então vamos colocar os três. Agora, de qualidade, olha só, qualidade, aí entra essa quantidade de açúcar que eu coloquei nos três. Vamos pensar comigo em relação à qualidade? Geleia, preparado ou in natura? Qual que vocês acham que tem mais qualidade? Natura. In natura, né, que vai menos açúcar. Depois o preparado que vai 100 gramas. Exatamente. Então, o preparado também tem maior qualidade, superior à qualidade da geleia, né? Então, eu também concordo que no sabor os três estão ok e na qualidade a geleia perde para o preparado e para a fruta in natura, ok? Então, agora a gente vai falar sobre durabilidade, né? Quais os produtos que têm uma durabilidade maior aqui? Bom, a gente já pode eliminar a fruta in natura, né? Que é o que menos tem validade aqui. Então, durabilidade eu tenho no preparado e na geleia, ok? Então, gente, ó, vamos lá, recapitulando. Faça essa matriz de decisão para você escolher que tipo de produto você pode fazer, tá? Então, em relação a sabor, os três são saborosos. Em relação à qualidade, a geleia perde porque vai uma quantidade muito alta de açúcar. Então, eu coloquei aqui o preparado e a fruta in natura. Em relação à durabilidade, a geleia tem porque vai uma quantidade considerável de açúcar. O preparado também tem uma qualidade porque eu estou cozinhando as frutas, né? E a fruta in natura perde na durabilidade porque a durabilidade é no máximo 24 horas. Então, qual desses aqui é o que mais tem pontos positivos? É o preparado de fruta. O preparado de fruta, ó, tem 3 pontos positivos. A geleia, 2 pontos positivos e fruta in natura, 2 pontos positivos. Então, aqui eu opto pelo preparado de fruta, né? Aqui é a melhor escolha que eu tenho para colocar no meu bolo. Então, você pode discordar de mim, tá? Então, para isso, você faz a sua tabela e você vai responder isso para você chegar na conclusão que você quer. A minha conclusão é que, diante dessa tabela, o preparado de fruta é a minha melhor escolha para colocar no bolo, tá? Deixa eu mexer aqui. Estamos falando sobre a durabilidade de todos. Ó, tudo vai depender da fruta que você está usando, tá? A geleia, como vai uma quantidade muito grande de açúcar, a gente costuma dar aí uns 2 meses de validade, bem vedadinho, né? Na geladeira, longe de umidade, sem contaminação, sem colocar faca suja, colher suja. Então, a durabilidade normal é de 2 meses. Agora, o preparado é um pouquinho menor. O preparado, porque vai uma quantidade um pouco menor de açúcar. 30 dias também, o preparado de fruta. Agora, a fruta in natura, 24 horas, no máximo, um dia e meio, aí, 2 dias estourando. Mas é um produto que eu não comercializaria, tá? É um risco muito grande. O preparado tem que deixar bastante tempo cozinhando? Tem. Até quando? Até
esse morango, deixa eu mostrar aqui um pedacinho para vocês, ele começar a se desfazer. Ele não derrete completamente, mas será que dá para todo mundo ver? Ó. Ele tá com aspecto bem macio, olha só. Tá com aspecto bem macio e ele vai dando uma reduzida, porque, gente, ele solta muita água, tá? Muita água mesmo. Então, é meio que visual aqui. Deixa eu contar uma coisinha para vocês. O que que é coulis? Coulis nada mais é do que um molho, um purê. O coulis ele pode ser feito tanto com fruta in natura como com frutas cozidas, tá? Qual que é a diferença do coulis para todos esses que eu mostrei para vocês? O coulis, eu processo a fruta, tá? Então, eu tenho que passar a fruta por um mixer. Então, eu faço como se fosse aqui o preparado de fruta. Depois daqui, eu vou mixar ele para ele virar um molho, um purê. Isso é um coulis. Ou então, eu pego a fruta in natura e faço o mesmo processo, tá? Vou mixar ele, ele vai perder todos os pedacinhos, ele vai virar um molho mesmo, né? Uma coisa bem lisinha. Então, isso é o coulis. É gostoso fazer coulis para colocar no bolo, para ajudar na umidade do bolo, né? Então, mas para pôr no bolo, eu colocaria um coulis com o preparado cozido, tá? Não com a fruta in natura. Qual que é a diferença de preparado e redução? Na verdade, a redução é o que você está fazendo aí. Ó. Não, na verdade, tá? A redução não é um produto, é uma técnica. Então, o que que é redução? O próprio nome já diz, né? Eu vou cozinhar até secar completamente a água, o líquido desse produto, tá? Então, é isso que é redução. Que não necessariamente precisa ser fruta. Não, de jeito nenhum. Posso fazer redução de qualquer coisa. Outra coisa que eu ia falar para vocês, enquanto eu cozinho aqui, que é curiosidade, né? Na verdade, não tem nada a ver para a gente usar no bolo. Por isso até, gente, que eu não estou dando outras receitas aqui para vocês. Porque eu preciso ensinar tecnicamente a função de cada produto, né? Como que eles se comportam no seu bolo, muito mais do que uma receita. Porque aí você vai preparar com a fruta que você quiser, tá bom? Agora, por curiosidade mesmo, deixa eu falar para vocês o que que eu faço para fazer um chutney, né, de frutas, que pode ser tradicionalmente de manga, né, o mais popular é de manga, mas eu posso fazer de abacaxi, posso fazer de frutas vermelhas, de morango, do que eu quiser, tá? O chutney é uma mistura de um preparado de fruta agridoce. E é servido sempre com carnes, peixes, né? Esse tipo de alimento. É um produto muito usado na Índia e a gente usa muito condimento nele. Então, por exemplo, eu poderia fazer um chutney de morango aqui, eu teria que colocar aqui vinagre, açúcar, sal, curry, noz moscada, cominho, cebola, gengibre. Olha a mistureba. Então, digamos que o chutney é uma geleia, né? Meio pro salgado e meio pro doce. É uma delícia, mas é servido geralmente com carnes, tá bom? Mas também é feito dessa forma aqui, ó, do jeito que eu faço um preparado de frutas. É só colocar aqui e deixar cozinhar. Tem muitas pessoas perguntando para você falar novamente a respeito do limão. Qual Do limão. a função dele aí? Gente, tá, o limão é assim, ele dá uma intensificada na coloração, né, do meu produto, mas ele também traz uma acidez para o meu produto, é uma acidez que é agradável na fruta, principalmente quando a fruta é muito docinha, né? Então o limão, a função dele é essa, né, de trazer essa acidez e também ele ajuda na coloração da fruta. Ele não é agente espessante, tá? Como a maçã, por exemplo, como o abacaxi, se eu não me engano, contém pectina, também tem outras frutas, mas a mais popular que usam para fazer geleia é a maçã, tá bom? Ó, meu preparado já tá quase pronto. Vou aproveitar e vou mostrar para vocês, ó, como tá ficando, ó. Vocês percebem que essa caldinha aqui, ó, que vai soltando do morango, lembrando que eu não coloquei água, tá? Essa caldinha aqui, que tá soltando, ó, ela vai começando a ficar grossinha, ó, cremosinha, tá? E aí você me pergunta, quanto tempo eu devo cozinhar, né, e desligar o fogo?
é isso aqui, ó. Você vai observando quando isso aqui tá cremosinho, ó. Tá vendo? Amor, Ó. e para colocar isso aí no bolo em si, aí junto com os cremes, o que você faz? Como assim, junto com os cremes? Porque junto com o recheio. Então, é como eu falei, primeiro eu passo isso aqui em cima da massa do bolo, eu vou jogar aqui nesse pote de vidro, e aí vocês conseguem ver a textura disso daqui, ó. Dá pra ver que tá caindo cremosinho, ó? Tá? Pronto, ó. Então, o que que eu faço? Isso aqui precisa esfriar. Ó, dá para vocês enxergarem bem os pedaços de frutas? É isso aqui que eu quero sentir no meu bolo, tá? Então, a grande diferença aqui desses 3 que eu ensinei vocês é essa daqui, ó. A compota não seria com pedacinhos assim, seria com fruta inteira. Por isso que eu não uso o termo compota, né, nos preparados que eu faço. Muita gente me pergunta, Fabi, o que é preparado de fruta? Porque é um nome que muita gente não usa, né? Na verdade, eu nunca vi ninguém usando, eu que uso. Preparado de fruta, tá? Porque é um nome que eu achei que funciona mais para esse tipo de preparação, tá bom? E aí, deixa eu mostrar para vocês como que tá o nosso moranguinho aqui in natura. Não levei na geladeira, mas olha o tanto de calda que caiu aqui desse morango, ó. Deixa eu mostrar aqui. Olha o tanto de calda. Dá para ver? Só esses minutinhos que ele ficou aqui, ó, paradinho. Mas se ele ficar... Ó, eu falei para vocês que 1 horinha é suficiente, né? Então, em 49 minutos, olha o tanto de água que caiu desse pouquinho, é verdade, meia hora. Meia hora já caiu esse tanto de... Ó, e continua caindo, ó. Tá vendo? Então isso é muito importante, tá? Ó. E aí, o único que eu não fiz aqui foi a geleia, né? Que eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o preparado de fruta, com a diferença de que os pedacinhos eles estão bem menores, né? A geleia eu corto pedacinhos bem pequenininhos e como vai ser cozida e bem cozida com muito açúcar, ela praticamente vai sumir, né? Vai ficar aquela calda, tá? Vai ficar mais ou menos um coulis, né? Não vai ainda ficar uns pedacinhos, mas vai ficar praticamente um coulis. A diferença do coulis é que eu passo por uma peneira e aí realmente eu só tenho um molho, eu só tenho a calda da fruta para usar, tá bom? E perguntaram aqui, inclusive, se o coulis você pode usar para molhar o bolo. Gente, é a mesma história. Poder eu posso. Será que eu devo comercializar um produto para molhar meu bolo que contém fruta? É tudo questão de... Olha a tabelinha aqui, é tudo questão de validade. Comparando com as caldas que eu te ensinei hoje na parte da manhã, será que é viável você fazer uma calda com fruta? Se for, tudo bem. Se for combinado com seu cliente e ele souber da validade desse produto, ok, fica um bolo maravilhoso, tá? E levando em consideração também os sabores, né? Ah, sim, com certeza, Vai molhar um bolo... Morango, não tem nada a ver. Não faz muito sentido, tá? Quando o cliente pede bolo com morangos, fruta, Aham. faz a higienização, seca, corta, pode colocar em contato com a massa. É assim, é o que eu acabei de ensinar. Eu não colocaria a fruta completamente in natura. Eu faria isso aqui, ó, que eu fiz aqui nessa preparação. Que eu coloquei o açúcar para soltar esse soro, né? E aí sim eu colocaria essa fruta aqui, mas a validade é dentro aí de 24 horas e você precisa avisar o seu cliente que se passar de 24 horas, o risco é dele. Tá? Porque ele até pode ter esse bolo lá na casa dele para comer em 2, 3 dias. Mas a mudança, né, de textura, de sabor desse bolo é responsabilidade dele. Você deu a validade para ele, tá? Então é assim que funciona. Eu não picaria o morango e colocaria ele direto sem uma preparação. Não. Ele vai soltar muito mais água, tá? E ele vai detonar com a estrutura do seu bolo. A não ser que seja um bolo mesmo para você comer ali. Fez, comeu, tá tudo certo, tá bom? Se o bolo com preparado de frutas pode ser congelado. Pode, normalmente, normalmente.